Prezados amigos, queridos irmãos do Brasil, conosco agora em mais uma viagem de busca pela essência do cristianismo primitivo. Vocês que estão conosco, reunidos aqui na Antioquia, aqueles brasileiros que estão no Brasil, fora do Brasil e qualquer uma outra pessoa de qualquer religião que virão a sintonizar conosco, que sejam bem-vindos a mais um encontro sobre a nossa busca constante da mensagem de Jesus. Sabemos que tudo começou em Jerusalém, depois da ressurreição de Jesus, quando os discípulos, agora transformados em apóstolos, começaram a se expor, indo ao templo e a todos os locais para divulgar a mensagem do Jesus ressuscitado, que havia prometido a eles isso quando conviveu com eles, e eles fundaram a primeira comunidade, o primeiro núcleo em Jerusalém. No entanto, quando eles começaram a realizar os seus trabalhos de cura, de assistência em Jerusalém, começaram também as perseguições, começaram as oposições. E surge no meio dessas oposições uma figura de destaque que foi Estevão, que com a sua mediunidade, que ninguém conseguia resistir ao espírito que animava Estevão, como diz o próprio livro de Atos, surge no cenário desse processo Paulo de Tarso, que foi convocado pelo próprio Jesus, que não foi discípulo dele, mas foi apóstolo. Não estudou com Jesus, mas foi um divulgador da sua mensagem. Então o núcleo do grupo de Jerusalém começou a sofrer perseguições pela parte do próprio Paulo, que era discípulo de Gamaliel, e Estevão, no grupo de diáconos ou auxiliares do novo grupo que se chamava Comunidade do Caminho, eles, durante essa perseguição, João, que durante o momento em que Jesus estava na sua crucificação, ele, olhando para João, ele disse, mulher, eis aí teu filho, filha, eis aí tua mãe, e recomendando Maria a João, naquele momento tão crucial da vida de todos, leva Maria para sua casa e, na sequência, ele foge para Éfeso. E ali ele se instala com Maria e vai cuidar da mãe de Jesus, cumprindo a promessa que tinha feito naquele momento tão especial da vida, eu diria, dos três, de João, de Maria e de Jesus. Nesse momento dessas perseguições de Paulo, um grupo fugiu para Samaria, outro sobe para Antioquia. E Antioquia, que é uma cidade onde tudo começa, Pedro foi para Antioquia, Barnabé foi para Antioquia, Paulo, já depois de convertido na estrada de Damasco, ele também vai viver em Antioquia com aquele grupo. Chega Lucas, chega Simão, o negro, chega um grupo que, segundo o livro de Atos, capítulo 13, vocês vão ver, eles se reuniam, faziam suas preces e suas reuniões. E ali, numa daquelas reuniões mediúnicas, diz o livro de Atos, Lucas narra, que um espírito, que todo mundo chama de Espírito Santo, mas que na verdade era um espírito enviado pelo próprio Jesus, depois deles jejuarem, o jejum aí não é o jejum do alimento, mas o jejum da busca de melhoria interior, quebra de orgulho, busca de perfeição, o Espírito convocou Paulo e Barnabé para a missão e eles começaram a partir dali a sua tarefa pela Ásia Menor, Anatólia, atual Turquia, que nós vamos nesses dias conhecer e estudar juntos. Então, de uma certa forma, neste momento, eu gostaria de concentrar um pouco o nosso ensino e o nosso estudo na cidade de Antioquia. Ela é chamada de Antioquia de Orontes, porque ela é cortada pelo rio Orontes, que é um rio que se chama, a palavra Orontes em turco significa teimoso. Então é um rio que persiste no vale e acaba indo desembocar no Mediterrâneo, ali perto da ilha de Chipre, que era onde
era a cidade natal de Barnabé, que foi um grande vulto do cristianismo primitivo, fazendo a ligação entre Paulo e todos aqueles que formavam a comunidade do caminho. A gente chegando aqui em Antioquia, a gente vê que é uma cidade diferente, que tem uma energia leve, suave. Naquele momento que eles sofriam perseguições e dificuldades, embora eles tenham escolhido Antioquia, porque naquela época era uma cidade de muito desenvolvimento, tinha quase 500 mil de pessoas naquela época, entre judeus, gregos, escravos, negociantes de todas as partes do planeta. Era uma cidade que era um ponto, vamos dizer assim, muito fértil para se começar um movimento como o cristianismo. Mas eles sofriam perseguições já naquela época. E Antioquia, uma coisa que sempre enternece, é a gente conhecer uma gruta que tem no Monte Sílpios, que é conhecida como a Gruta de Pedro. É uma gruta que tem 13 metros de profundidade, 6 de largura e 9 de altura. Ela, nas suas partes laterais, ela tem uma fonte, que ela fica no meio da montanha, do Monte Sílpios, e aquela fonte, ali era que Pedro batizava as pessoas, Paulo, os discípulos, ali eles faziam suas reuniões secretas, e aquela gruta, curiosamente, ela tinha uma saída lateral, porque se viesse um grupo perseguir, eles fugiam por aquele túnel e se saíam pela metade da montanha e conseguiam se livrar da perseguição ou escapar. E ali eles se reuniram durante um ano inteiro. E já estavam muito integrados, tiveram dificuldades que Paulo narra nas suas cartas, que Lucas narra no livro de Atos, mas mesmo assim eles conseguiram, sob sugestão de Lucas, que se titulavam Casa do Caminho. Lucas sugeriu ao grupo que, assim como os soldados de César se chamavam Cesariani, os soldados de outros reis ou governantes tinham uma derivação do seu dirigente, ou do seu rei, ou do seu imperador. A mesma coisa ele sugeria para os sucessores de Cristo, que era o ungido, palavra grega, que vem de Machia em hebraico, que é o ungido de Deus, e que o cristiane, ou cristãos, seriam os seguidores de Jesus. Mas isso já depois de um ano de convivência, e até então a comunidade se chamava Comunidade do Caminho. Então, dentro dessa ótica, visitar Antioquia é sempre uma riqueza muito grande. É uma cidade que hoje ela tem uma igreja dirigida por um frade franciscano, Frei Domênico. É uma cidade que tem superado, porque aqui na Turquia impera o islamismo. A Turquia não tem 5% de cristãos. Então, mas o Frei Domênico faz um trabalho belíssimo. A missa que ele celebra, a igreja dele é uma igreja ecumênica, para evitar choque. A missa dele agrada até os árabes. Tem suras do Alcorão escrito nas paredes da igreja. Frei Domênico faz a festa dos ortodoxos, dos muçulmanos e dos cristãos num dia só. Para não haver problema, ele muda a data de São Pedro, Santo Antônio, São João. Ele muda as datas para não haver choque, e diz lá, as visitas que a gente já esteve ali, conversando com ele, que muitos muçulmanos vão assistir a missa dele porque gostam da diferença e o trato que ele tem. Ele é uma pessoa muito receptiva, sempre recebeu a gente lá muito bem, lá na igreja. E a igreja que ele dirige é uma igreja católica, mas vizinha tem uma igreja ortodoxa também oferecida a Paulo. Então nós temos na Antioquia um campo rico e fértil de muita riqueza espiritual. A energia que envolve aquela cidade,
O amanhecer daquela cidade é diferente. Quando você chega na Gruta de Pedro, no Monte Silpos, que você olha para o vale, você parece que está vendo aquele movimento do cristianismo primitivo. A pureza, a força, a coragem, porque seguir Jesus não é fácil. Todo mundo acha que seguir Jesus é um privilégio. E não é um privilégio, é um privilégio espiritual. Mas é um teste material muito forte. Ainda hoje, aqueles que realmente são seguidores autênticos de Jesus sofrem. Quando a gente diz que o Espiritismo é o cristianismo redivivo, é porque ele ressuscita essa mensagem de Jesus. Por isso que os espíritas sofrem muito preconceito ainda hoje. Mesmo dentro do Brasil, que é um país onde tem tantos espíritas. Por quê? Porque as dificuldades são imensas de se manter a pureza da mensagem do cristianismo primitivo. E é isso que nós queremos, junto com vocês, durante esse período que estivermos aqui, buscar essas raízes e saber aonde se perdeu, por que se perdeu e como a gente pode ressuscitar esse cristianismo. Isso é tarefa da doutrina, mas vocês que estão aqui conosco, nós temos um papel, estamos sendo convidados pelo próprio Cristo para sermos realmente instrumento de união entre a sua mensagem e a espiritualidade que ela promove em cada um de nós, de acordo com a sua aptidão, com a sua condição mediúnica, de acordo com a sua situação. Nós sabemos o quanto cada um de nós teremos responsabilidade. Isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês, da responsabilidade e do compromisso, direto ou indiretamente, que cada um está assumindo neste projeto. E saibam vocês que o Dr. Bezerra de Menezes, que é quem dirige esse trabalho no Brasil, ele vai estar nos acompanhando durante esse período, vai estar nos intuindo e assistindo a todos. Ismael, no Brasil, o dirigente espiritual da Turquia, aqui, intermediados por Dr. Bezerra de Menezes, que está conosco, convocando cada um de vocês a participarem diretamente desse processo. Porque nós seremos, no futuro, multiplicadores do que aprendemos aqui. Vocês, soldados lá na Alemanha, cada um de nós aqui, aonde estivermos, nas nossas casas espíritas ou nas nossas igrejas, porque nós espíritas não temos preconceito, independente de religião, você sendo um seguidor de Jesus, você está comprometido diretamente com esse processo. Vamos agradecer do fundo do nosso coração essa oportunidade que estamos tendo e aproveitar o máximo. Vamos esquecer o cansaço, o sono, vamos aproveitar, deixa para descansar quando voltar para o Brasil. Enquanto estivermos aqui, vamos aproveitar o máximo. Suguem de mim, da Márcia e da Wanda, o que mais que vocês puderem, para que vocês voltem satisfeitos de estarem esse tempo como se estivessem fazendo um curso de cristianismo primitivo de 2 semanas que vamos estar juntos. E é isso que eu quero, que cada um volte para casa preenchido no amor, na tranquilidade, no testemunho da história que vocês vão ouvir de cada um desses personagens que deram a própria vida pela mensagem de Jesus, sem fazer nenhuma restrição, sem temer absolutamente nada do que iria acontecer em suas vidas. Buscando o espiritual, como diz a Kardec na Gênesis, em detrimento do material, porque o espiritual é que é a verdadeira vida. Que Jesus possa estar conosco, que Ele nos conduza na paz, na tranquilidade, abençoando o Brasil, neste momento, essa geografia maravilhosa que nós vamos conhecer na Turquia, e que nós possamos preencher os nossos corações e as nossas mentes com essa mensagem libertadora do Cristo. Uma boa noite a todos e até amanhã. Amanhã estaremos na Capadócia, estudando com vocês Basílio, vamos estudar Jorge e outros personagens importantes, o próprio Paulo, que esteve aqui na Capadócia também, uma terra maravilhosa que lembra muito o nosso querido Nordeste e o Brasil. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Muita paz a todos.